Fala pessoas, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma aula da série Python Expert, do nível básico ao nível avançado em Python. Na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura de decisões. O que é uma estrutura de decisão? Imagine se você tivesse um código que pudesse tomar decisões por você. Por exemplo, um site que libera determinado conteúdo com base na idade da pessoa que está acessando. Então, por exemplo, se você for maior de 18 anos, você pode acessar um site de aposta e realizar a aposta ali. Se não, você não pode realizar determinada aposta. Imagine um sistema bancário que libera um empréstimo com base em algumas regras. Se passar naquela regra, o empréstimo será liberado. Se não, esse empréstimo não será liberado. Então imagine também um outro exemplo, um jogo que vai passar de fase de acordo com a pontuação anterior do jogador. Então tudo isso a gente consegue fazer com if, else e elif. São três comandos em Python que a gente consegue eh, criar essa estrutura de decisão, se eu posso fazer determinada coisa ou não. Então a gente vai aprender de maneira bem fácil nessa aula. Então já se inscreve no canal e deixa o like e vamos para a aula. Estrutura de decisão no Python. Nessa aula, o que é que você vai aprender? Como funcionam as estruturas condicionais em Python, diferença entre if, elif e else, como combinar múltiplas condições e o exemplo prático, né, da nossa aula. Então, explicação simples. Quando estamos programando, galera, a gente precisa, no nosso código, no nosso dia a dia, tomar algumas decisões ali no código. Se aquele determinado código ele pode fazer uma determinada coisa ou não. Então, a gente tem aqui na nossa língua portuguesa, né, o se e o se não, e no Python nós temos 3 comandos para isso também. O if, ele representa se a condição for verdadeira, executa um bloco de código. Então a gente vai ter ali um bloquinho de código, tá? A gente vai ter um bloquinho de código, e aí se for verdadeira, passa nesse código. Aí o elif, caso a primeira condição seja falsa, vai testar um outro bloco de código. O elif ele seria o se não. Por exemplo, se, eh, a condição for verdadeira, executa esse código. Se não, se. Caso a primeira condição seja falsa, testa outra condição. Else, se não. Se nenhuma das condições for verdadeira, nenhuma dessas condições aqui acima for verdadeira, executa um outro bloco de código alternativo, beleza? Então aí vai executar um outro bloco de código alternativo. Então, exemplo do mundo real que a gente pode praticar nessa aula. Vamos lá. Então, imagine que isso aqui esse menininho aqui vai ser uma regra e requisito de software lá para tu desenvolver um sistema. Então, vamos desenvolver o sistema aqui. O que é que o mínimo está falando aqui para a gente? Verificação de maioridade. Então, vamos fazer um sistema aqui de maioridade. Então, o que é que o mínimo está falando? Uma escola Uma escola está desenvolvendo um sistema para verificar se o aluno tem idade suficiente para se matricular em um curso específico para adultos. Então, a escola tá querendo lançar um curso que é só para pessoas adultas, não é um curso para criança, por exemplo, uma graduação, e aí a pessoa tem que ter ser maior de 18 anos para fazer esse curso. Então, o sistema deve solicitar que o usuário informe sua idade. Então, ó, o sistema está pedindo que informe sua idade e, com base nisso, exiba mensagem informando se ele é maior ou menor de idade. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, ele será considerado maior de idade e poderá se matricular. Caso contrário, será exibida uma mensagem informando que ele ainda é menor de idade e precisa aguardar para ingressar no curso. Beleza? Então, como que a gente pode aplicar essas regras de condicionais que nós falamos aqui no slide anterior, que é o if, nessa estrutura aqui desse minimum? Então, vamos para a prática.
E aí no mínimo do que é que pede? A escola está desenvolvendo um sistema para verificar se o aluno tem dados suficientes para se matricular em um curso específico para adultos. O sistema deve solicitar que o usuário informe sua idade. Então, primeira coisa, vamos criar uma variável idade que vai receber um valor do teclado, né? Então a gente já aprendeu isso já, então eu vou criar aqui uma variável chamada idade, que vai receber um input. Eu vou copiar aqui esse valor. E se você quiser escrever, pode escrever, eu vou copiar para facilitar. Aqui eu vou digitar, digite o nome do aluno, bem, repete mais ou menos nele. Com base nisso, exibir uma mensagem informando se ele é maior ou menor de idade. Então, vamos lá. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, ele será considerado maior de idade e poderá se matricular. Então, vamos pegar essa mensagem aqui. Caso o aluno for maior de idade, então, como é que eu faço para utilizar condicionais aqui no meu exemplo? Vou adicionar o if, eu adiciono o if, tá? Idade, se é maior que 18, dois pontos, e aí eu vou adicionar aqui um print. Poderá se matricular. Então, vamos lá. Vamos executar esse código. Digite a idade do aluno, né? Então, eu vou digitar aqui 18. Opa, faltou converter, né? Eu preciso adicionar aqui a mesma regrinha aqui, ó. Precisa converter esse cara aqui, tá? É o que eu faço. Int, abre parênteses, fecha parênteses. Pronto, eu converti, senão vai dar erro no nosso código. Aquele mesmo processo que a gente aprendeu lá atrás na aula de int. Então, vai executar novamente o código. E aí, pode se matricular. Então, eu vou adicionar aqui uma regrinha, aquele operador lá, que a gente utilizou lá atrás, na nossa aula, e vou verificar se é maior ou igual a 18. Então, se for maior ou igual a 18, ele vai poder se matricular. Vai executar o código novamente, 18 anos. Poderá se matricular. Porém, o enunciado pede, a regra de requisito pede lá, o seu gerente chegou em São Renato, mas eu quero que exiba uma mensagem caso ele for menor de idade. Então, hoje o sistema não está fazendo isso. Então, vamos lá. Deixa eu executar o código novamente. Se eu digitar aqui, idade, 15 anos, observe que não retornou nenhuma mensagem. Se eu executar o código novamente, adicionar aqui a idade 18 anos, observe que ele pode se matricular. Mas o enunciado, seu gestor lá chegou nisso, ó. Se for maior de 18, ele pode se matricular. Caso contrário, será exibida uma mensagem informando que ele ainda é menor, de idade e precisa aguardar para ingressar no curso. Então vamos copiar essa mensagem. Ele quer que a gente personalize uma mensagem para o usuário, né? Caso ele for menor. Então como que a gente consegue fazer isso com estrutura condicional? Então, outra coisa, o nosso código, ele já está indentado. Então, a estrutura em Python, ela é dessa forma. Se a gente fizer adicionar o print aqui atrás, vai dar um erro, tá? De indentação. Por que já está indentado? Porque na primeira aula nós instalamos e configuramos as bibliotecas para fazer a indentação correta no Python para nós. Então, o código já está fazendo a indentação. Vamos lá, vamos adicionar agora uma outra condição. Que condição é essa?
Se ele for menor de idade, ele tem que aguardar para ingressar no curso novamente. Como que a gente vai conseguir fazer isso com a estrutura condicional? A gente pode adicionar um else, tá? A gente pode adicionar aqui um else. Por exemplo, se ele for maior do que 18 anos, maior ou igual a 18 anos, tudo bem, ele pode se matricular no curso. Se não, que é o else, ele não pode se matricular no curso. Para o exemplo aqui, else, e aí eu adiciono aqui um print. É menor de idade e precisa aguardar para ingressar no curso. Então, observe que eu estou montando o sistema conforme o enunciado está me pedindo, conforme a regra de requisito do sistema foi me passada, tá? Isso aqui a gente não vai inventar, vão passar para a gente, no mundo real é assim, as pessoas vai pedir para nós e a gente vai fazer o que está escrito lá na task, no checklist lá da atividade. Eu vou limpar aqui no terminal e vamos executar novamente. Então, se for maior ou igual a 18 anos, pode se matricular no curso. Se não, é menor de idade e precisa aguardar para ingressar no curso. Pronto. Deixa eu limpar aqui novamente, eu adicionei a mensagem ali, e aí eu vou adicionar aqui 18. Poderá se matricular no curso. Muito bem. Agora eu vou executar novamente, e aí eu vou digitar agora uma idade menor, 15 anos. É menor de idade e precisa aguardar para ingressar no curso. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula é isso, ficamos por aqui e até a próxima aula.